Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente para esta sétima aula desta série Comentando a Bíblia, não é? A Bíblia comentada pelo Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva, meu amigo, me convidou para estar com você neste momento e estudar o livro de Jó, aprofundar-se neste texto tão intrigante e tão extraordinário da Bíblia, não é? Nós vamos agora começar a nossa leitura deste texto. Já tivemos 6 aulas. Começamos com a parte da introdução, o nome do livro de Jó, o que ele quer dizer, né? De onde Jó veio, qual a época, qual o autor. E na última aula nós estudamos sobre a estrutura do livro de Jó e a implicação que isso tem para a compreensão do texto da Bíblia. E agora nós vamos passar para um outro nível, nós vamos começar a leitura deste texto. Nós vamos estudar 2 temas até o final do nosso curso. 2 temas teológicos do livro de Jó. E eu convido você agora a entrar no principal tema do livro. Okay? E para muita gente poderia ser uma surpresa. Okay? Muitas pessoas pensam que o tema principal é o sofrimento. No entanto, pela estrutura do livro, não é. O principal tema do livro de Jó não é o sofrimento. Se nós lembrarmos da estrutura do livro, né, e ao analisarmos, nós vamos fazer isso aqui agora ao lermos o texto, nós vamos ver que o principal tema da Bíblia, no livro de Jó, é a graça. Este é o tema em foco. Hein? Quando nós olhamos essa teologia do Jó, está no prólogo e no epílogo que nós encontramos realmente o principal tema do livro. Principalmente ali no prólogo, nessa introdução, nos 2 primeiros capítulos. Ali se levanta toda uma questão que vai ser o foco de tudo que vai acontecer no livro. Hein? E são 2 desafios que vão aparecer na Bíblia. 2 desafios onde está o nível celestial, onde Satanás desafia Deus. Coloca um desafio diante de Deus e Jó entra neste contexto. Esses 2 desafios que estão nos 2 primeiros capítulos, estão focados no tema da graça. Um desafio levantado por Satanás para Deus, diante de todos os seres celestiais. Vamos agora, então, entrar. Convido você a tomar sua Bíblia, hein? Abra sua Bíblia comigo, se você estiver com ela aí, no livro de Jó, primeiro capítulo, não é? E você poderá ler o texto e acompanhar o texto na sua Bíblia, verificando o que o autor do livro de Jó escreveu sobre desses 2 capítulos, sobre esses desafios e o tema da graça. Okay? Vamos lá? Então, vamos começar agora, então, o nosso estudo lendo o texto de Jó. E aí começa, não é? Primeira parte, os 5 primeiros versos. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, trata sobre o personagem Jó. Quem era Jó? Nós lemos, você pode ler aqui, acompanhar comigo o texto na Bíblia, não é? Na sua Bíblia, ou aqui na tela, aqui que está conosco aqui, está projetado aí também na sua tela que você está seguindo essas aulas. Havia um homem, diz o narrador, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a primeira declaração do autor da Bíblia é que Jó, um homem que morava na terra de Uz, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a perspectiva do narrador. Ele considera Jó assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é muito importante nós termos em mente. Quando o narrador fala de Jó, sempre ele apresenta esta perspectiva de Jó como um homem de Deus. Além disso, nos fala que nasceram-lhe, então, a Jó 7 filhos, homens, então filhos, né? E 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, diz o verso 3. Diz, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O texto bíblico diz que Jó tinha muitos bens.
gado, servos. E no Oriente, na região onde ele vivia, ele era o homem mais rico de todos. Esta é o início dessa introdução. Ele continua falando que os filhos de Jó, os homens, não é, iam às casas uns dos outros. Então, os 7 filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez, ou seja, cada dia eles faziam isto. Quer dizer que ao longo da semana, são 7 filhos, então ao longo da semana, um ia na casa do outro e faziam banquetes ali. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, as irmãs aqui, aparentemente, eram sempre convidadas pelos irmãos para ir na casa deles, cada dia da semana, a comer e beber com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Então, são 7 dias da semana, são 7 filhos. Quando acabava, né, essa sequência, então Jó chamava os seus filhos, santificava os seus filhos. E diz ali que levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de holocausto, segundo o número dos filhos. Por todos eles. Então, fazia o sacrifício por todos os filhos e dizia Jó. Né? E aí termina essa apresentação de Jó. Ele dizia, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, notem, durante a semana, os 7 filhos faziam banquetes, convidavam suas 3 irmãs. Jó reunia os seus filhos, consagrava os seus filhos. Depois de terminada essa sequência de 7, nós sabemos ali que Jó, então, oferecia holocausto por todos eles. E Jó estava preocupado se os seus filhos mantinham-se fiéis a Deus no coração. O que nós aprendemos nesta introdução sobre Jó? Hein? Quando nós olhamos aqui, nós olhamos que o autor coloca algumas perspectivas importantes que nós devemos manter em mente quando estudamos o livro do Jó. Quais são elas? Primeiro, Jó era da terra de Uz. E nós vimos ali que provavelmente isso implica que Jó era edomita, descendente de Esaú. Esaú não foi um homem fiel a Deus, mas no meio dos filhos de Esaú surgiu um homem fiel a Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Okay? Este era Jó. E assim é Jó apresentado, como um homem realmente de Deus, de coração, hein? De total, dedicação total na sua vida. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esta é a apresentação de Jó que o narrador nos faz. Né? Diz que ele tinha 7 filhos e 7 filhas, é outra informação importante, né? E que ele era o homem mais rico de todo o Oriente e que Jó era um homem religioso de verdade. Né? Nós, às vezes, encontramos na sociedade muitos religiosos que são vamos dizer assim, né? De faz de conta. São somente exterior, mas não no interior da sua vida. Vivem uma experiência que os outros que olham dizem, ele é muito religioso, ela é muito religiosa. Mas quando você vai descobrir no coração dele ou dela, não é essa integridade diante de Deus. Não é o caso de Jó. Jó está preocupado com a religião do íntimo do coração. Quem sabe, meus filhos, ele não sabia, ele não tinha visto nada de errado nos filhos dele, mas ele se preocupava. Quem sabe meus filhos pecaram contra Deus no coração. Jó é um homem que tenta viver uma vida religiosa no íntimo do seu coração, diante de Deus, de forma íntegra, reta, temendo a Deus e se afastando do mal. Esta é a primeira apresentação de Jó e a perspectiva que nos dá o narrador. Hein? E agora nós somos introduzidos a ele. Nós conhecemos Jó, sabemos quem é e sabemos como ele é. Hein? E então, dessa situação, a cena muda. Nós temos uma mudança de cena. Agora, da terra, nós estamos ali, conhecendo Jó, hein? Seu local, sua vida, seus bens, seus filhos, sua atitude religiosa. Nós estamos aqui na vida de Jó, na terra de Uz. E a cena muda. Ela sai da terra e vai para o céu. O leitor agora é introduzido a uma outra situação.
nos diz aqui o texto dos versos 6 a 12. E eu aqui coloquei, dividi o texto para nos ajudar a compreender a dinâmica do texto. Como é que o texto funciona? Nós temos aqui, no início desse texto, dizendo, num dia, verso 6, capítulo 1, verso 6. Então, abra a sua Bíblia, vai lá no verso 6 agora, hein, e você vai dizer, num dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. É interessante ver esse texto aqui. No dia em que houve uma reunião nos céus. Esses filhos de Deus aqui parecem se referir a seres angélicos, seres celestiais. E quem sabe, pode ter seres criados por Deus aqui, que têm acesso ao céu, nunca caíram, estariam entre esses filhos de Deus. Mas principalmente aqui, quando fala filhos de Deus, no texto bíblico aqui, se refere aos seres que são celestiais, que vivem no céu. E aparece ali que todos eles, no momento que todos eles vieram apresentar-se diante de Deus, né? Sabemos que a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos como ministros para atender ao ser humano, às suas criaturas, mas parece que em um momento todos eles se reuniram ali diante de Deus, né, para esse encontro lá no céu, e neste momento veio também com ele Satanás. É interessante que o texto coloca Satanás à parte deste grupo, os filhos de Deus. Diz que vieram os filhos de Deus e também com eles, hein, veio Satanás. Ao nós estudarmos a Bíblia, sabemos que Satanás foi expulso do céu. Ao estudarmos a Bíblia, sabemos que Satanás também, ao tentar o homem e ao homem cair, ele se tornou dono ou príncipe desta terra. Quando ele tenta Jesus nos evangelhos, ele diz, se você me adorar, eu posso te dar toda a terra, todos os reinos desse mundo, porque são meus, a mim me foi dado. Aparentemente aqui, nós temos uma reunião no céu e Satanás vai lá. Apesar de ter expulso do céu, não é? Satanás aparece lá. Esta é a provocação dele. Ele aparece. Ele está lá. Satanás gosta de toda a possibilidade que ele tem de chegar diante de Deus. Isso é uma provocação. Ele que foi expulso do céu, neste momento, ele conseguia voltar para o céu. Neste momento, então, nos diz, quando ele está ali, no meio dos filhos de Deus, aí Deus. E aqui eu coloco a abreviação do nome santo de Deus, ou a forma do nome santo, que é YHWH. Alguns colocam V em vez do W, que é a abreviação do nome santo de Deus, o tetagrama, como é chamado. Alguns pronunciam como Yahweh, hein? Esta é a forma ou Javé, Yavé. Hein? Alguns, ao traduzir o texto bíblico, na época da reforma, os reformadores e os tradutores que traduziram ali o texto bíblico colocaram Jeová, aí vem a origem do nome Jeová, não é? Mas nos diz ali que o Senhor, e é normalmente assim, quando você vê na sua Bíblia o Senhor, todo em letra maiúscula, é referência ao nome santo de Deus. A este nome YHWH. Hein? Senhor. Hein? Nos diz ali que Deus vai provocar a Satanás. É curioso isso. Satanás está no meio dos anjos. Está lá. Hein? Deus poderia ignorar a Satanás. Dizer, olha, você é Zé Ninguém aqui. Mas não. É Deus quem chama a atenção para Satanás nessa reunião. Nos diz o texto bíblico no verso 7. Se você toma a sua Bíblia e lê comigo o verso 7, diz: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Hein? E aí Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Hein? Então veja que Deus, ele é que toma a iniciativa de ir e cutucar a Satanás. Ele chama a atenção de Satanás, sobre Satanás, nessa reunião. Satanás está lá no meio dos anjos, Deus poderia ter ignorado. Não, ele não faz isso. Ele olha para Satanás e diz: espera aí, você aí, você aí, vem cá. De onde é que você vem mesmo? Eu te conheço.
Olha só o que Deus faz. Hein? Deus chega e diz para Satanás, todo mundo conhecia Satanás. Imagina, ele é tipo daquele indivíduo complicado que quando entra num local todo mundo sabe. Ele deve ter entrado assim de cabeça alta, né? Se apresentando, não escondido nos cantos, não, ele entrou fazendo aquela cena, né? Aí Deus fala assim, ô, você aí, peraí, de onde é que você vem mesmo? Quem é você? Deus aparentemente vai lá e cutuca o leão com vara curta. Hein? E Satanás, de onde eu venho? Ele responde a Deus, você veio aqui. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Senhor, de onde eu venho? Da minha terra. Você esqueceu? Ou o senhor está se fazendo de esquecido? Não é? Querendo me provocar? Eu estou aqui porque eu sou o príncipe da terra. Ao aparecer o texto aqui, parece que haveria representantes, talvez, de planetas ou mundos que Deus criou, que nunca caíram, e os seus representantes faziam parte dessa reunião celestial também. É uma possibilidade. Satanás teria entrado ali no céu sob a condição de um representante de um dos mundos criados por Deus. Eu venho de rodear e passear a terra. Esse é um texto muito parecido quando Deus, por exemplo, fala para Abraão, quando Abraão se separa de Ló, no final do capítulo 13 de Gênesis, e Deus manda Abraão olhar para toda a terra, olha para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul. Okay? Toda essa terra é sua. Eu te darei esta terra. Anda nesta terra. E ele usa a mesma expressão hebraica, Hithaler. Anda nessa terra. Satanás, aparentemente, uma possibilidade de compreender essa expressão é: eu ando pela terra. É o meu lugar, é o meu ambiente. Estou aqui como dono ou príncipe representante da terra. E provoca Deus. E aí Deus responde para Satanás. Veja a resposta. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Meu servo. Meu servo Jó. Porque ninguém, diz o verso 6, há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você vem da terra? Você é o dono da terra? Lá na sua terra você observou o meu servo Jó? Na tua terra eu tenho um servo, chamado Jó. Este servo é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É interessante isto, porque quando nós estudamos a Bíblia, um dos argumentos de Satanás na sua rebelião contra Deus é que Deus seria injusto ao impor a sua lei, os seus mandamentos, requerer das suas criaturas uma vida íntegra, reta, temente a Deus. Satanás, ele questiona tudo isso. No entanto, na terra de Satanás tem um servo de Deus, que é exatamente a antítese, a contradição de tudo aquilo que Satanás fala. Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente a Deus. Jó se foge do mal, se afasta do mal. No reino de Satanás havia um servo do Senhor. E essa é a perspectiva de Deus. Lembra? Nós temos que tomar isso sempre em mente. Quando Deus olha Jó, o testemunho que Deus dá de Jó diante de todo o universo é que Jó é um servo fiel do Senhor. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então nós temos dois testemunhas aqui. O narrador, que apresentou Jó desta maneira, e Deus agora, que apresenta Jó desta maneira. E aí nós seguimos um texto. Nós vamos então agora para os versos seguintes. Satanás, provocado por Deus, responde a Deus imediatamente. Nos diz ali o verso 9, e então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó
debalde teme a Deus? Está aqui. Porventura Jó debalde teme a Deus? Jó de graça, ele te teme de graça. Diz, acaso o Senhor não cercou ele com sebe? Protegeu a sua casa, tudo que ele tem? O Senhor secou. A obra das suas mãos, o Senhor abençoou. Os seus bens se multiplicaram na terra. Agora, se o Senhor estender a mão, tocar em tudo quanto ele tem, o Senhor vai ver que Jó vai blasfemar diante de ti na tua cara. Senhor, me desculpa. Jó não te teme de graça. O Senhor comprou este servo. O Senhor o protege. E por isso que ele te teme. Realmente, Jó não te teme. Ele gosta daquilo que o Senhor dá para ele, da proteção que o Senhor dá, da bênção. Tira tudo isto e você vai ver se ele continua temendo ao Senhor. Se ele continua íntegro, reto. Se ele vai se desviar do mal. Ele vai blasfemar o seu nome. Ele vai falar contra ti. E aí Deus responde a Jó no verso 12, dizendo, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás, neste momento, nem ficou para o resto da reunião. Saiu imediatamente da presença de Deus. E o texto nos diz que ele, então, foi da presença de Deus fazer tudo o que ele tinha planejado fazer contra Jó. Mas notem bem, antes de nós seguirmos o texto, o tema aqui é a graça. Teme Jó a Deus de graça? Este é o primeiro desafio. Deus comprou a sua fidelidade pelas bênçãos. Deus comprou a fidelidade de Jó pelas bênçãos. Tira tudo dele e ele vai te blasfemar contra ti. Existe realmente graça? Ninguém, segundo Satanás, teme a Deus de graça. E esta expressão, eu chamo a atenção para essa expressão para você, está ali um pouco destacado em negrito de graça, que é a expressão hebraica Hinam. Se você for estudar essa expressão, ela está uma expressão fundamental na Bíblia. E ela é fundamental aqui no livro de Jó. Hinam aparece aqui no verso 9, está ligado, portanto, ao hebraico Hanan, que é ser gracioso, é o verbo ser gracioso com, prover bondosamente, e a palavra ren, o substantivo ren, que quer dizer graça, favor. E são expressões fundamentais na Bíblia hebraica. Lembra que BH, que aparece, quando a gente aparece aqui, quer dizer Bíblia hebraica, Antigo Testamento. E você tem aqui dois estudos, que você, na nossa bibliografia, Yamauchi e Friedman e Lubdon, eles trabalham o termo graça de maneira bem detalhada e ver a importância desse termo na Bíblia. Então, será que Jó teme a Deus de graça? Teme a Deus Hinam? Ou ele é comprado pelo Senhor? Por isso ele é fiel. Então nos diz o texto que houve novamente uma mudança. Agora sai da cena do céu, volta para a terra, é o ataque de Satanás. E eu vou ler isto aqui de maneira contínua e você vai me acompanhar. Vamos ler aqui. Sucedeu um dia em que os seus filhos, suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito. Isso quer dizer que era um domingo, primeiro dia da semana. Porque são 7 filhos, 7 dias, 7 banquetes. No primeiro dia de cada um segundo o seu turno. Então, se era o irmão primogênito, o mais velho, era o primeiro dia da semana. Jó tinha acabado de consagrar esses filhos, tinha feito oração por eles, oferecido sacrifícios. E, no momento que eles foram comer na casa do irmão primogênito, veio o mensageiro a Jó, ele disse, os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, os 10 filhos, comendo e bebendo vinho,
em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e eles morreram. Todos eles. Só eu escapei para trazer-te a nova. Em 3 minutos, Jó perdeu tudo. O tempo que eu li isto é o tempo que os servos relataram o que aconteceu. Jó perdeu tudo. Seus bens e os seus filhos. E agora? Como é que Jó vai reagir? A reação de Jó? Então, Jó se levantou, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o texto termina dizendo: em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó servia a Deus de graça. Ele não servia porque Deus tinha dado bênçãos para ele. Ele não servia porque Deus o protegia. Ele não servia porque Deus multiplicou seus bens e sua família. Ele servia a Deus, ainda que ele estivesse totalmente sem nada. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, deste modo, ele realmente diz que existe serviço a Deus de graça. Ele amava a Deus, servia a Deus, não porque Deus o comprou, mas servia gratuitamente. Hinam. Nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje e nós vamos depois ver como essa história vai se desenvolver. Este tema da graça no livro de Jó é algo fascinante. E eu convido você a nos encontrarmos na nossa próxima aula, essa próxima classe que teremos, na sequência do estudo do livro de Jó, e ver como a história se desenvolve e o que nós podemos aprender para a nossa vida daquilo que está escrito neste livro extraordinário. Até então, convido você a continuar meditando, lendo, leia a Bíblia, leia o livro de Jó. Mas continue aqui conosco na sequência das classes da Bíblia comentada, Dr. Rodrigo Silva, sou Reinaldo Siqueira, e nós nos vemos então na próxima aula, próxima classe. Espero você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.